O termo bipolar é muito utilizado, né? Muitas pessoas já encontraram com outras que em um determinado momento está de um jeito, no outro momento está de outro jeito. Às vezes a gente passa por essa situação e a gente fala muitas vezes, eu sou um pouco bipolar, ou falo que tal pessoa é bipolar. Mas o que é exatamente o transtorno bipolar? Né? Como que ele se expressa? É exatamente isso ou é uma outra coisa? E isso que a gente vai discutir hoje. A gente vai entender um pouquinho qual é o quadro clínico, quem é afetado por essa condição e como é o tratamento. Meu nome é Jonathan Dionísio, sou psiquiatra e o bate-papo de hoje é sobre saúde mental. Quando a gente pensa em bipolar, naturalmente a gente pensa em polos, né? Em dois polos. E esses polos eles se expressam muitas vezes pelo comportamento, né? Então é bem comum a gente pensar em dois polos de comportamento distintos. Um momento a pessoa está de um jeito, outro momento a pessoa está de outro jeito. E por isso, boa parte das pessoas considera que o indivíduo bipolar é uma pessoa que varia ao longo dos dias. Mas o termo bipolar, né, de transtorno bipolar, ele indica, na verdade, dois polos de humor, né, dois polos de duas condições distintas de humor. Uma condição seria uma depressão e o outro polo seria uma fase de mania ou hipomania. Um dos polos, a fase depressiva, é uma fase que a pessoa tem um determinado período que ela está muito mais triste, que ela está sem energia para fazer as atividades, que ela tem uma perda do prazer por atividades, um prejuízo no sono, alterações de apetite, né? A gente vai conversar um pouco melhor em um outro vídeo específico sobre depressão. Mas o que eu gostaria de pontuar é que esse é um polo importante do transtorno bipolar. Ele aparece com muita frequência. Boa parte das pessoas com transtorno bipolar apresenta com maior chance, né, com maior frequência, uma fase depressiva. Mas para definir o quadro como um transtorno bipolar, é imprescindível que ela apresente em algum momento da vida uma fase de mania ou hipomania. E o que seriam esses quadros? Começando pela hipomania, ela é um quadro que necessita de pelo menos 4 dias de sintomas, que a pessoa apresenta um aumento da energia, então ela fica com uma energia um pouco aumentada. Muitas vezes a gente vê uma certa irritabilidade ou uma certa exaltação, tá? Mas essa pessoa ela ainda, em geral, consegue manter suas atividades, ela consegue manter trabalho, consegue manter estudo, né? Apesar dessa irritabilidade e exaltação. Ela começa a ter uma menor necessidade de sono, então ela dorme uma menor quantidade de tempo e se sente já bem descansada. Muitas vezes essa pessoa começa a ter uma alteração do controle de impulsos, então ela começa a comprar muito, né, gastar muito dinheiro, sem conseguir controlar muito bem, né, essas finanças. Mesmo uma pessoa que antes, né, daquele episódio, daquela fase que ela está dessa forma, ela fosse uma pessoa econômica, que guardasse dinheiro, né, que conseguisse se controlar, nessa fase ela perde esse controle. Essa impulsividade pode vir também em outras situações, ela pode ficar mais agressiva, ela pode ficar mais com um direcionamento para atividades sexuais, né, para uma atividade, um direcionamento maior para atividades, né, por exemplo, como abuso de substâncias, situações que gerem um prejuízo funcional para aquele indivíduo. Então, é muito comum a gente observar essa mudança de funcionamento. Já a mania em si é um quadro muito mais grave, é um quadro muito mais intenso. Então, a pessoa tem um período maior que 7 dias que ela fica com uma exaltação muito intensa ou uma irritabilidade muito intensa. Ela fica com uma energia, né, com uma disposição para atividades que é muito excessiva, né, muito distoante de antes dessa fase. Né? A necessidade de sono fica extremamente reduzida. Boa parte das vezes a pessoa ela dorme muito pouco, ou às vezes ela passa dias realmente sem dormir e ela não sente a necessidade de dormir. Ela tem uma impulsividade, né, um controle de impulsos muito prejudicado nessa fase. Então, que na hipomania era algo leve,
na mania se torna algo muito significativo. E por conta de todas essas alterações, a pessoa, em geral, ela não consegue manter e funcionar da mesma forma que antes. Ela acaba tendo um prejuízo funcional, acaba tendo um prejuízo na faculdade, no trabalho, nas relações, né? E por conta de toda essa exaltação e de toda essa aceleração do pensamento e do comportamento, muitas vezes a pessoa começa a ter alterações da interpretação da realidade. Então ela começa a ter ideias e vivências que ela entende a realidade de uma forma totalmente distinta. Muitas vezes ela interpreta a realidade de um modo que justifique tudo aquilo que ela está vivenciando. Então, por exemplo, ela entende que ela ganhou muito dinheiro, mesmo isso não sendo verdade. Ela entende que ela é muito poderosa, mesmo isso não sendo verdade, né? Ela entende que ela é muito bela, ou que ela atrai o olhar de todas as pessoas, mesmo isso não estando baseado na realidade, né? Então, isso é muito marcante no transtorno bipolar. E por isso é um quadro muito grave, né? Um quadro que essa fase de mania é uma fase grave que necessita de cuidados muitas vezes intensivos. O transtorno bipolar acomete 1 a 2% das pessoas em geral e ele não distingue tanto como a depressão, que é muito mais comum em mulheres, o sexo. Então ele é quase equivalente de homem para mulher. Ele não tem interferência de classe social, interferência de etnia, então ele se expressa sem distinção. Ele pode acometer qualquer pessoa. É um quadro que tem uma relação genética importante, então é bem comum a gente observar em famílias de pacientes que têm transtorno bipolar outras pessoas com outros quadros de humor. Quando tem transtorno bipolar, isso fica muito mais marcante, mas pode acontecer também um risco muito aumentado de depressão na família de pessoas com transtorno bipolar. Mas a genética não é o único fator. Então, vivências que aquele indivíduo possa estar passando, dificuldades, desemprego, brigas conjugais, situações de vulnerabilidade, tudo isso aumenta o risco do indivíduo iniciar um quadro de humor. E o tratamento do transtorno bipolar é multidisciplinar. Então, considerando inicialmente o tratamento médico, quase 100% dos casos vai necessitar de uso de uma medicação, né? E o tratamento, né, medicamentoso, ele é voltado para a estabilização do humor. Então é para a proteção do paciente não entrar nem numa fase depressiva e nem numa fase de mania ou hipomania. Esse tratamento é realizado, boa parte das vezes também, de longo prazo, porque o risco, depois de iniciar um quadro de transtorno bipolar, é muito alto de novos episódios. E o prejuízo associado a esses episódios é muito alto. Então, boa parte das vezes o tratamento é de longo prazo. É importante o tratamento também com outros profissionais. Então, um tratamento considerando, né, um setting de consultório. Então, um tratamento psicológico, um tratamento em terapia ocupacional, um tratamento em outras vertentes da saúde mental. Mas muitos pacientes também vão necessitar de um tratamento, por exemplo, um acolhimento num CAPS, em quadros graves de transtorno bipolar, que será sempre, né, ou quase sempre estruturado com uma equipe multidisciplinar. O tratamento também pode ser, em alguns casos, necessário uma internação num quadro grave, num quadro que exista um risco aumentado de suicídio, num risco que tem um prejuízo muito significativo, ou quando todas as abordagens que foram feitas fora de uma internação não surtirem efeito e o paciente continuar num estado de gravidade importante. Nessas situações, a gente pode considerar uma internação hospitalar como viável. Então era isso que eu tinha para trazer, né? Se tiver alguma dúvida, eu peço que deixe nos comentários. Se você achou importante esse conteúdo, achou que alguém pode se beneficiar com o que eu falei, eu peço que vocês compartilhem esse vídeo. Se você gostou, eu também peço que você se inscreva no canal, que ative as notificações para receber os novos vídeos em primeira mão. Uma ótima semana e muito obrigado!